paz do Senhor a todos. Nós vamos fazer uma reflexão nessa semana com base em texto de 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. O texto, ele fala assim: E rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Esse texto, ele fala sobre a nossa vida na igreja, sobre o nosso trabalho dentro da igreja. A igreja, ela possui liderança, ela possui pessoas que assumem algumas responsabilidades, às vezes além daquilo que nós assumimos. Mas essas pessoas, elas trabalham, né? Elas dedicam o seu tempo, elas oferecem algo além daquilo que às vezes nós oferecemos. E essas pessoas que trabalham, o texto vem falando assim que nós devemos reconhecer o trabalho de cada um. Reconhecer o trabalho, sabendo que quem executa esse trabalho, e às vezes é um trabalho bem feito, é uma pessoa. E essa pessoa, ela é humana, ela é falha, ela tem defeitos, ela não é perfeita. E ela não sendo perfeita, às vezes a gente não olha para o trabalho que ela faz. A gente fica apegado aos defeitos. Mas aqui foi falando assim: olha, você está vendo essa pessoa que trabalha, reconhece o trabalho dela. Ela está te presidindo, ela está te conduzindo, mas ela está trabalhando. Ela está oferecendo o melhor. Tem essa pessoa em grande estima e amor. Por causa do quê? Da sua obra. Não é por causa do que da qualidade como pessoa, por causa do trabalho que ele faz. E às vezes o trabalho dele é nos repreender, e isso nos deixa chateado. Mas nós vemos esse trabalho sendo executado, e a gente tem que reconhecer e ver esse trabalho com amor, porque o amor é que vai fazer com que haja esse fechamento do versículo: tendo paz entre vós. Tendo paz com todos. É avaliando o trabalho, é avaliando as qualidades, os pontos positivos e não os defeitos. Nessa semana nós estamos aí iniciando um novo período, uma nova época para as nossas vidas. A nossa igreja perde uma grande trabalhadora, uma grande amiga, uma grande contribuidora, que é a nossa diaconisa Cleia. Não tem como comparar a nossa dor com a dor da família, mas nós estamos sentindo. E imaginar algumas coisas sem ela é complicado, é difícil, porque ela tinha um jeito peculiar, ela tinha algumas características que para nós vai ficar marcado sempre. Mas sempre uma pessoa trabalhadora, sempre uma pessoa dedicada, sempre uma pessoa sonhadora, uma pessoa que para mim estava além da nossa visão, do nosso entendimento de alguns aspectos da igreja. Se pensar em departamento, Ministério de Criança e Adolescente, né, o DIJAP, aqui nós tivemos durante muito tempo a diaconisa Maria Rosa. Ela sempre pensou nas crianças, sempre cuidou. E aí ela foi embora para Cuiabá, né, por causa do ministério do marido, do pastor José Francisco. E aí os irmãos, ficaram as pessoas cuidando do DIJAP. E aí vem Cleia para Rondonópolis, né? E a Cleia, ela vem com os pensamentos dela. Se você parasse para conversar com ela, 1 hora era pouco, né? E ela tinha as ideias dela. E ela falava um pouquinho, né? Só um pouquinho. E ela ia falando, com a empolgação, empolgada. E ela sempre terminava. A gente olhava para ela assim. Ela falava assim: você acha que eu sou louca, né? E dava uma gargalhada. Ela sonhou algumas coisas para nós. E nós teremos um legado para frente. Ela chegou aqui com
com a ideia de noite do pijama para as crianças. E ela falou assim, nós vamos fazer, as crianças vão dormir na igreja, você ajuda, faz isso. E era, a gente ajudava fazendo comida, organizava, preparava tudo. E ia falar assim, mas a noite todinha esses moleques na igreja. Não, nós vamos fazer assim, vai ter conversa, vai ter oração. E sonhava com essa primeira noite do pijama. E lá vai Aguinaldo, Popiruca e tudo mais. Todo mundo envolvido da família e colocou a igreja nesse sonho. Esse sonho dela de noite do pijama e as ideias delas de JAP, né, de Ministério de Criança e Adolescente, deu uma nova visão para o Ministério. Hoje trata Ministério, mas o Ministério ele é o que? É você envolver com algo que faz parte da sua vida. Antes da igreja definir como ministério, eu já vivia esse ministério de criança e adolescente, já vivia o ministério das mulheres. E ela chegou com esse sonho da noite do pijama e hoje faz parte do calendário. As crianças, elas não conseguem imaginar um ano sem noite do pijama. Esse ano ainda não teve, tem a questão da pandemia, mas eu não sei como é que vai ser a próxima. Mas a primeira foi sonho dela. Chega aí as mulheres do Ministério Feminino com a Noite Rosa, idealiza um tanto de coisa, pede ajuda e vai. Acontece a primeira Noite Rosa e daí hoje faz parte do calendário do Ministério de Mulheres, a Noite Rosa. Essas coisas que nós vemos o sonho dela. Coisa que a gente não imaginava, eu particularmente não acreditava ser possível. Ela sonhou uma musicalização para as crianças. Ela sonhou um projeto de música para a igreja. Junta ela, o Elias Júnior, e vão atrás, começa o projeto de flauta, desacreditado. Meus filhos não tiveram interesse, não coloquei. Eu comecei e os meus filhos começam a fazer parte desse projeto de música no segundo ano. O projeto começou em 2015. Nós estamos em 2020. E Deus vai ter misericórdia que não vai parar. São sonhos, são idealizações. É a vida dela. Ela cumpriu o texto de Eclesiastes 9:10. Tudo que vier à mão para fazer, faze conforme as suas forças. Ela deu o seu melhor. Ela oferecia o seu melhor, além do que nós imaginávamos ser possível ou ser capaz de ser feito. E para nós fica o exemplo. A vida segue, o trabalho segue. E para nós fica esse exemplo de fazermos as coisas conforme as nossas forças, no limite das nossas forças, acreditando que às vezes um sonho ele é capaz de ser realizado, independente do que as pessoas pensam, mas ele é capaz de ser realizado. Foi um privilégio nós termos convivido com ela. O que temos falado não é porque mas ela agora morreu, é assim. Não, é o trabalho dela. Nós falamos com alegria, nós não falamos com tristeza, porque ela nos deixou um exemplo. Foi um privilégio que Deus nos deu. Que Deus abençoe a todos nós. Deus abençoe a família. Deus abençoe a nossa igreja. Que Deus abençoe a nossa semana. Que nós tenhamos a nossa vida pautada por esse texto. Oferecendo a Deus o nosso melhor. Não recusando o trabalho que chega até nós, mas fazendo ele no limite das nossas forças e da melhor forma possível e sonhando sempre com o melhor para a nossa igreja. Que Deus abençoe e nos sustente e direcione em todo o tempo. Fique com Deus.